O Band Entrevista está de volta e a nossa convidada de hoje é Beila Carvalho, gerontóloga e vice-presidente da Associação Baiana de Parkinson e Alzheimer. Beila, vamos falar agora sobre o papel da família no acompanhamento, no tratamento do paciente que tem Alzheimer. Esse papel familiar é muito importante. Sim, fundamental. Quando a família recebe o diagnóstico da doença de Alzheimer, ela se sente perdida, né? Desestruturada, inclusive, também, porque ela não sabe lidar com a doença, ela não conhece a doença, ela nunca, né, teve algum familiar ou leu alguma coisa sobre a doença de Alzheimer. Então, a associação, ela tem o papel de apoiar, de dar informação, de dar orientação a essa família. É fundamental que a família conheça a doença, que ela saiba para que ela possa lidar com esse familiar. De que forma um filho, um sobrinho, um neto deve lidar, deve se comportar diante de um paciente com Alzheimer? Primeiro, ele tem que compreender a doença, né? Como ela se apresenta, para saber que comportamentos aquele familiar com a doença de Alzheimer pode ter. Ele pode ter irritação, ele pode ter uma repetição muito grande. É preciso, eu digo sempre assim, um ingrediente básico, fundamental, que é a paciência, né? Porque existe um processo de repetição muito grande, pode existir uma irritabilidade. Então, é preciso compreender, né, como essa mudança de comportamento se opera na pessoa com a doença de Alzheimer, para a família saber como lidar com isso. A perda de memória é um sintoma comum para todo tipo de paciente com Alzheimer? Sim, sim. É um fator que se apresenta em todos os pacientes. A perda de memória, completamente. E nesse sentido, o familiar tem como resgatar, tem como fazer essa abordagem com o paciente, tentar resgatar algumas lembranças, alguns fatos marcantes? Sim, sim, sim. Porque ele preserva a memória passada, né? Então, a família, o paciente ele pode ter alguns momentos, né, de preservação da sua memória, isso acontece. Então, é importante assim, que a família busque, né, coisas que lhe tragam, né, as lembranças, né, que no momento que ele se apresentar com uma fala da realidade, daquela consciência daquele momento, que a família estimule isso é fundamental, é muito importante. Talvez uma metodologia seja apresentar fotos de épocas passadas, isso é importante? Sim, 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 muito importante. O familiar, ele mesmo perdendo a sua memória e tendo a doença de Alzheimer, ele foi uma pessoa que ele é uma pessoa que tem a sua história de vida, que teve um significado muito grande para a sua família, né? Uma pessoa que trouxe tanta coisa em sua vida, né? Uma pessoa que foi um profissional, né? Uma mãe muito extremosa, uma avó muito querida. Então, tentar trazer isso para o seio da família, para a célula familiar, preservando essa pessoa idosa, né, cuidando dela, lhe dando amor e atenção, é fundamental para a evolução da doença. Agora, é comum esses casos em que o paciente com Alzheimer lembra de fatos muito antigos, da infância, por exemplo, e se esquece de momentos mais recentes? Sim, sim. Isso é comum? Muito comum, muito comum. Pode não lembrar que acabou de tomar café, né? Ou quem esteve aqui no momento, ou pode não lembrar do que fez há um segundo atrás, mas pode trazer lembranças muito, assim, de um passado de infância, de um fato, né, de uma convivência com o pai, com a mãe, né? Essa memória, ela fica bem mais preservada. E aí, como a senhora falou, como esse paciente com Alzheimer, ele esquece do que fez há poucos minutos, é importante, então, ele ter um acompanhamento 24 horas de um familiar, de um cuidador. Sim, sim. Porque quando ele perde as suas funções cognitivas, sua lógica, sua memória, e ele não se dá conta do que está fazendo, é importante que a família tenha alguém perto dele o tempo todo, porque ele pode correr riscos,
né? Ele pode correr risco, ele pode colocar a sua própria vida em risco. Então, é importante que a família tenha um cuidador, que esteja sempre alguém do lado dele, ou a família, ou a pessoa que cuida dele. É muito importante isso. E a família deve participar também das etapas do tratamento, sejam farmacológicos, como também de tentar ressocializar esse paciente. Sim, é importante que ele esteja no âmbito da família, participando de momentos, né, que a família vive, aniversários, festas. A família deve fazer isso, né, contanto que preserve, né, esse paciente, né, para que ele não seja agredido assim, em coisas que ele acha estranho, que esteja, né, deixando ele irritado ou nervoso. A família tem que prestar atenção a isso para preservar o seu bem-estar. Né? É importante que a família acompanhe também a sua medicação, o seu tratamento, né? O que ele faz, os medicamentos que ele toma, porque o portador de Alzheimer, ele pode não só ter a doença de Alzheimer, como ele pode ser uma pessoa idosa, ele pode ter outros comprometimentos na sua saúde, como uma diabetes, um problema de tireoide, uma tensão alta, um problema cardíaco. Então, ele precisa ser bem acompanhado na sua medicação. Beila, nós vamos para um breve intervalo. Não saia daí, a gente volta já já.